Inicialmente eu vou ler um versículo que está em Mateus, capítulo 13, e o versículo é o 44. Apenas este versículo, e no decorrer da mensagem a gente adianta um pouco mais. Mateus 13, 44. Diz assim: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Vamos falar com Deus? Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para trazer a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Cabe ao Senhor colocar em nós tudo aquilo que precisamos de ouvir e receber. Por isso, Senhor, manifesta-te em nosso meio, agora através da palavra. Sentimos a Tua presença, Senhor, durante o período de louvor, falamos contigo, te adoramos. Sabemos que o Senhor tem recebido os nossos louvores. E agora queremos receber de Ti esta palavra. Que ela sirva, Senhor, de alento, fortalecimento e restauração, força para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Essa é um conjunto, na verdade, de 3 parábolas que Jesus coloca aqui em Mateus capítulo 13. Mas esse versículo que eu li, ele é um versículo que tem algumas riquezas escondidas e que nós precisamos de ajuda do Espírito Santo para entender. Cabe aqui várias interpretações, mas hoje eu quero abordar por um ponto de vista que está aqui, não é nada diferente do que esteja aqui. Diz que o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo, e certo homem, tendo-o encontrado, esconde-o novamente. A primeira coisa que chama a atenção é que Jesus fala de um tesouro, e normalmente quando se fala em tesouro é algo valioso, né? Não existe um tesouro que não seja valioso, eu creio. E aquele homem, com uma alegria tremenda, ele faz talvez inversamente ao que faríamos. Achei um tesouro, cato esse tesouro e sai batido, mas ele esconde o tesouro. Começa a chamar a atenção que ele esconde o tesouro. Para quê? Primeiro, ele não se considera dono do tesouro. Primeira coisa. Ele não se acha digno de levar aquele tesouro para casa. Mas ele encontra uma forma, diz assim: eu vou comprar esse terreno, esse campo. Nós não sabemos o tamanho do campo. Eu imagino que esse campo seja muito grande, porque esse campo se assemelha ao mundo, e nós vamos entender por quê. Note que ele diz que o reino se assemelha a um tesouro, e esse tesouro está no campo. Então ele encontra um tesouro, 4 atitudes dele. E a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Primeira coisa é que Jesus nos orienta a colocarmos o nosso coração numa coisa boa. Numa coisa boa. Por que eu digo isso? Porque a segunda coisa, ele esconde o tesouro. A palavra de Deus diz que eu escondi a tua palavra no meu coração, com uma finalidade: para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, que é um tesouro,
ela é tão tesouro, e ela é tão sublime, que o salmista diz que eu escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração, para que ninguém roube esse tesouro. E quando nos roubam esse tesouro, nós pecamos. Quando nós não temos a palavra dentro de nós e deixamos o inimigo mexer nela, nos desviar dela, é aí que nós pecamos. A terceira atitude, ele transborda de alegria. Agora preste atenção, irmãos, que diz assim: certo homem, tendo-o encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem. Ele vende com alegria. Porque senão ele encontra um tesouro e o seu coração transborda de alegria, ponto. Agora ele sai a vender tudo que tem. Não, ele sai com aquela mesma alegria que ele viu o tesouro, ele sai e vende tudo que tem. Ou seja, ele abre mão com alegria das coisas que ele diz, essas são inferiores àquelas que eu vou adquirir. E a quarta, eu já disse, ele vende tudo que tem e compra o terreno. E compra o terreno. E eu estive meditando, orando bastante sobre isso. Aliás, eu tive mais tempo, porque essa palavra era para domingo passado à noite. Estava pronta. Aprova o Senhor me levar para o hospital de tarde. Os irmãos sabem, os que estavam aqui, né, souberam. E eu fui numa emergência, mas fiquei bom, lá para as 4h30, 5 horas estava bom. Mas enquanto eu estava lá, Deus tocou e falou com a Vivian, disse assim: olha, eu vou pregar hoje. Você vai segurar? Eu disse: mas eu estou com a mensagem pronta. Eu disse: não, mas... E era a mensagem de domingo passada, a que ela pregou, e não essa. E essa que era para domingo à noite, passa para domingo de manhã. E o Senhor orienta. Irmãos, pensem o que quiserem pensar. Mas eu sou completamente dependente de Deus. E Deus fala as coisas menores, os menores detalhes, digo, para grandes coisas na nossa vida. E eu comecei a pensar mais essa semana, hoje, ontem à noite, hoje ainda, meditando, qual é o recado que Deus quer dar para nós. Primeira coisa que veio à minha mente é que o Senhor disse que nós devemos investir no terreno. O nosso investimento deve ser no terreno, porque o tesouro está disponível no terreno. E muitas pessoas não o encontram porque ele está escondido. E por que ele está escondido? Porque ninguém está mostrando. Como aceitarão o Evangelho se não há quem pregue? O Evangelho está escondido em muitos lugares, e ele precisa ser achado. E isso é uma tarefa daquele que encontrou o tesouro. Quem encontrou o tesouro? Eu e você. Quem é esse tesouro? Jesus. O campo é adquirido, não somente o tesouro, é um investimento. Investimento no terreno, investimento de você poder investir nas pessoas, investir neste terreno que é o mundo, nesse terreno enorme, onde esse tesouro estava ali, e as pessoas não conseguiam ver. Quantas vezes nós vimos nos evangelhos, no ministério de Jesus, pelos 3 anos e pouco que ele passou aqui na terra, quantas vezes nós vimos pessoas cara a cara com ele, não reconhecendo que ele era o tesouro, que ele era o Rei dos Reis, que ele era o Messias, que ele era o Senhor. E quantas vezes nós estamos assim? E eu vou te dizer, isso não acontece somente com aqueles que não aceitaram Jesus, mas aqueles que aceitaram Jesus e ficaram de olho só no tesouro. O que é que ele pode fazer por mim? Mas ele pode fazer por você muitas coisas para que você possa fazer pelos outros, que ele possa fazer pelos outros através de você. Mas tem uma outra coisa.
Aquele homem não acha aquele tesouro, pega aquele tesouro e sai correndo e vai para um outro lugar. Mas sim, aquele homem compra o terreno, compra o campo e permanece ali. Também nos dá a ideia de poder dominar. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Isso significa dizer que nós dominamos o mundo. Nós temos que dominar. A igreja é a única que pode dominar. Não há nenhuma organização e nenhum organismo, nada que possa dominar o mundo, a não ser o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E é ela quem vai reinar, ela que tem autoridade sobre todas as potestades do mal, ela que tem toda a palavra de vida. É a igreja, através do que ela recebe, não é dela própria. Por isso é que o Senhor disse, há um tesouro, e há um tesouro escondido. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, versículos 7 e 8, diz, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como prejuízo. Eu fico imaginando, o que esse homem, que o Senhor, isso é uma parábola, né? Então na parábola dele, um certo homem, o que ele tinha para ele vender? O que ele tinha? E o que ele tinha e o que ele dispôs? Hoje, ele tinha uma casa de praia, de serra, de campo, ele tinha carros, ele tinha iates, ele tinha um negócio. O que ele tinha? E o que ele vendeu? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, o que para mim era lucro, ou seja, quando eu não conhecia o tesouro, eu conhecia um outro lucro. Aquilo que eu conhecia antes do tesouro. Olha, ele vai dizer, era lucro, e passei a considerar como prejuízo, por causa de Cristo. Ou seja, isso para mim é prejuízo. Isso que eu tenho sem conhecer o tesouro é prejuízo para mim, porque me afasta do tesouro. Quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele não está, olha, eu saí do mundo, eu estou num outro corpo, estou fora de órbita. Não, ele não está dizendo isso, eu estou noutra atmosfera. Nós precisamos estar no mundo, mas nós precisamos comprar. Como é que eu posso comprar? Da forma que Jesus comprou. E como é que ele comprou? Através do Pai. Ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira que comprou. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, enquanto tesouro. Então Jesus é esse tesouro. O que você tem encontrado nele? Ele é mais real do que qualquer outro bem, porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. Talvez você não tenha esse Jesus. Talvez você não tenha. Não, mas eu aceitei. Você não está fazendo esse uso. Esse tesouro continua escondido. Há coisas que você quer resolver e você, não tendo onde buscar, insiste em buscar em onde não pode buscar. Há coisas que são naturais. Eu estou aqui com um problema, onde é que resolve aquilo, resolve ali. Eu não falo dessas coisas, nós temos que viver assim. Mas até nas pequeninas coisas, nós temos que buscar a presença, a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. Nós não conseguimos viver sem esses três atributos de Deus. Não conseguimos viver. Onipotência, onipresença, onisciência. Deus pode todas as coisas. Ele pode resolver o problema que você está aqui hoje. A irmã, profeticamente, a irmã Ruth falou, eu não sei como foi a sua semana. Eu mesmo não sei, mas eu sei como foi a minha. E você sabe como foi a sua. Mas tem um que sabe antes de nós como seria, pela sua onisciência.
Eu não sei se você se sentiu abandonado, mas se sentiu porque quis, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, inclusive no poço fundo que você possa ter encontrado nessa semana. Porque se Ele não for lá, você vai ficar lá. Ai de nós, se não fosse essa onipresença. Em qualquer lugar, em qualquer situação, Deus está presente. Pastor, o senhor está dizendo então que Deus está presente em meio a uma atitude minha imoral? Ele não está concordando, mas ele, se não fosse ele, como é que você se arrependeria? É o Espírito Santo ali, ei, você não tem que estar aqui. Há coisas que nós pensamos, não tem mais jeito, mas é porque você não conhece o Deus onipotente. O tesouro valorizou o terreno. Como é que esse camarada vai comprar um terreno? Sabe-se lá quanto ele deu nesse terreno, mas ele deu tudo. Jesus estava uma certa vez na sinagoga, e entra uma mulher, e na hora do ofertório, vem lá um, coloca outro, de repente vem uma mulher, colocou umas moedinhas, e Jesus falou, ela deu tudo que tinha. Será que ela deu, se eu vou dar aqui porque vai multiplicar, como alguns pregam, você dá que Deus te dá 100 vezes mais? Não, Ele não te dá 100 vezes mais, Ele te dá 1 milhão de vezes mais. Quem fala em 100 vezes, porque pegou o versículo da Bíblia lá, que Ele dá 30, 60, 100 por um, Ele dá muito mais, mas você não pode estar olhando nisso, você tem que olhar o campo. O que é o campo? O campo são suas ações, são as nossas ações. Se Deus vê em você um coração abençoador, é lógico que Ele vai encher o teu coração de bênção. Como é que você vai abençoar se você não tem bênção para abençoar? Ele comprou o terreno, significa ninguém consegue viver em abundância neste mundo se não encontrar o tesouro, não encontrar a Cristo. O que valoriza o campo é o tesouro. Por que algumas pessoas suicidam? Porque não encontrou o tesouro. Então o mundo não vale nada. Tem sentido isso? Sim. O mundo não vale nada. Tudo é uma droga. Nada tem valor. E se nada tem valor, a minha vida, menos valor tem. Pensando? Para quem não encontra o tesouro. Eu não consigo conceber essa ideia de que um irmão, uma irmã salvo, que encontrou a Cristo, por qualquer que seja a situação, resolva se suicidar. Ele está dizendo, não tem solução para mim. Ele não encontrou o tesouro. Trocar tudo por ele é enxergar o poder da vitória. Quando se está com o tesouro, com Jesus. Estamos no mundo, que é o campo, mas não somos do mundo. Logo, somos nós que dominamos e não o mundo que nos domina. É encontrar a plenitude de tudo que precisamos. Note, irmãos, que esse homem ele sai e movido de grande alegria. Ele sai vendendo e vende com alegria. Isso aqui me remete a uma outra coisa. Há pessoas que deixam as suas maledicências, as suas coisas ruins e tal, mas deixa com tristeza. Agora sou crente, né? Não posso.
Ah, se eu pudesse, mas não posso, né? Agora eu sou crente. Parece que tem uma corrente que amarra o camarada. Mas se me soltasse, se eu não fosse crente, eu estou doido para fazer. Isso é muito interessante, irmão. Isso é muito interessante. Alguns pastores chamam de pecado de estimação. Dá o nome que você quiser. Alguns pastores, às vezes nós temos um pecadinho de estimação. É um negócio que a gente não quer largar. Porque talvez ele, quando viu o tesouro, não quis comprar no campo. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Aceito. Olha para mim, olha para mim. Levante a mão. Aceito. Quando uma pessoa